Olá, pessoal, que bom te ver aqui no Camp Kids. Nesse mês, está sendo um mês super legal porque nós estamos aprendendo a fazer escolhas e a saber o que é autocontrole. E o que é autocontrole? Autocontrole é você escolher fazer a coisa sábia, mesmo que você não quiser. E é tão bom saber que Deus nos ajuda nisso, né? Deus nos dá tudo de que nós precisamos para que a gente possa ter autocontrole, para que a gente possa saber fazer escolhas sábias. E o nosso versículo do mês nos ajuda a compreender isso. Ele está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. E é muito legal porque nesse mês aqui a gente vai estar estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que está lá na Bíblia, ele foi escrito na sua grande maioria pelo rei Salomão. E ele traz para a gente coisas que a gente usa na nossa vida, no nosso cotidiano, ensinamentos, conselhos, coisas para a gente pensar, refletir e praticar. Vocês devem se lembrar de que Salomão foi rei muito jovem e ele não tinha experiência. E ele estava assim um pouco inseguro para assumir o reinado depois de Davi. Mas uma noite Deus falou com ele e Deus perguntou para ele o que ele queria receber. E das tantas coisas que Salomão podia pedir, sabe o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir fama, ele podia pedir poder, mas ele pediu sabedoria. E sabedoria era a coisa mais importante que ele precisava. E Deus deu para ele. Salomão foi uma das pessoas mais sábias que já existiram. E essa sabedoria, como eu falei lá para vocês, ele reuniu no livro de Provérbios. E olha só as sábias palavras que Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Olha só. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Você já pensou como as suas palavras podem ser poderosas? É como se fosse um superpoder. As nossas palavras têm poder. E elas podem ter o poder de ferir, e elas podem ter o poder de curar. E é por isso que a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala alguma coisa. Porque às vezes a gente diz coisas que podem ferir pessoas mesmo que a gente não queira. E muitas vezes as nossas palavras são cura e alívio para as pessoas que nos escutam. Nem sempre, pessoal, a gente quer usar as nossas palavras para machucar. Mas isso acontece de vez em quando, né? E isso acontece por quê? Porque a gente não pensou naquilo que a gente ia falar. Porque a gente falou só o que veio à nossa cabeça. Às vezes a gente pode falar com raiva, às vezes a gente pode falar com pressa, às vezes a gente pode falar até sem nem perceber. E às vezes a gente machuca. Então, uma coisa muito legal para a gente fazer, quando a gente for falar alguma coisa, é parar um pouquinho. E depois de parar por um instante, pensar um pouquinho. Se realmente aquelas palavras vão servir para edificar, vão servir para o bem daquela pessoa, para o bem da pessoa que está ouvindo, né? E se tem muitas palavras que machucam, que ferem, né? Como Salomão disse ali, que ferem como espada, muitas das nossas palavras também são palavras que curam. E que palavras a gente pode pensar que são palavras que curam? Palavras de amor curam, né? Quando a gente pode falar e saber e deixar que as pessoas saibam que nós as amamos, que nós temos carinho por elas, que nós as queremos bem. Palavras encorajadoras também são palavras que curam. Quando a gente pode elogiar uma pessoa, quando a gente pode incentivar uma pessoa, quando a gente pode dizer para ela, olha, continua, você está indo bem, não desiste. Palavras encorajadoras também são palavras que curam. E palavras de verdade, a gente pode dizer para as pessoas verdades sobre Deus, essas verdades que a gente aprende aqui. A gente pode dizer para as pessoas que Deus as ama e que Ele vai estar conosco o tempo todo.
Por isso, gente, é que é tão importante a gente parar e pensar antes de dizer as nossas palavras, né? Porque a gente pode usar as nossas palavras para levar esperança, para levar amor, para levar cura. Mas olha, isso não é algo fácil de fazer. Não é fácil você ter autocontrole, não é fácil você fazer a escolha sábia, não é fácil a gente usar as palavras certas, usar as palavras sábias. E é por isso que nós precisamos de Deus todos os dias para nos ajudar com isso. É Ele que nos dá tudo o que nós precisamos para poder fazer a escolha sábia. Lembram lá do nosso versículo? Ele nos dá tudo de que nós precisamos para que a gente possa fazer escolhas sábias, para que a gente possa levar palavras que curam para as pessoas, para que a gente possa fazer as escolhas certas, né? E a gente pode contar com Deus o tempo todo para isso. Ele está junto com a gente. Então, da próxima vez que você for falar alguma coisa, se você perceber que isso pode machucar alguém, para um minutinho e não fala. Ora, pede a Deus para que Ele te ajude a saber escolher as palavras, para que aquilo que você precisa dizer não seja algo que machuque, mas algo que edifique. O Espírito de Deus, gente, o Espírito de Deus que habita em nós, pode nos ajudar a ter autocontrole e a escolher essas palavras que curam, ao invés de trazer palavras de mágoa. Então, o que fica para a gente hoje é: pense antes de falar. Repete comigo. Pense antes de falar. E quando você pensar, se você precisar, pede ajuda de Deus. Pede ajuda de Deus, porque com certeza o Espírito Santo vai te guiar e vai te ajudar na escolha das suas palavras. Tá bom? Eu tenho certeza que você já pode ter passado por um momento na sua vida em que algumas palavras ditas para você te machucaram. E eu também aposto que você também teve na sua vida momentos em que palavras ditas para você te ajudaram, te incentivaram, te fizeram se sentir amado e querido. Então é isso que fica para a gente hoje, tá bom? Pense antes de falar, para que as suas palavras levem amor, levem cura e levem esperança para todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá certo? E eu quero te convidar a orar nesse momento para que a gente consiga ter esse autocontrole, essas escolhas e assim tratar bem todas as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos deixou escrito aqui na Bíblia, na Tua palavra, conselhos para que a gente possa amar as outras pessoas. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, Senhor, a ter autocontrole, para que a gente pense antes de falar e para que as nossas palavras, Senhor, não sejam palavras que firam as pessoas, mas que sejam palavras que levem cura, que levem amor, que levem esperança àqueles que estão próximos da gente. Nós te amamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, foi muito legal estar com vocês aqui de novo. Eu espero que vocês possam um dia estar com a gente presencialmente, tá bom? Mas enquanto você não pode estar presencialmente com a gente, vai lá na página do Instagram, lá no Camp Kids, tem muita coisa legal para fazer, tem muita coisa legal para descobrir ali, tá bom? Tenha uma semana muito abençoada, muito feliz e não se esqueça, pense antes de falar, tá bom? Um beijo grande.